Olá, a gente está começando agora o módulo 6. A gente está caminhando para o final do curso, agora para discutir um tema um pouquinho diferente do que a gente vinha trabalhando até agora, que eram basicamente a desigualdade centrada nas pessoas, nos indivíduos, na renda, na distribuição da renda pessoal familiar e dos motivos que levavam essa desigualdade de renda a aumentar ou a reduzir. A gente discutiu pobreza. E agora a gente vai falar sobre uma outra dimensão da desigualdade, que é a comparação da desigualdade entre os países e como essa desigualdade evolui ao longo do tempo. Será que com os movimentos recentes de globalização dos mercados, houve um aumento da desigualdade entre os países ou apenas dentro dos países? Essa distinção a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, em que a gente vai mencionar essa relação da desigualdade entre os países, introduzir a discussão da complexidade econômica e a gente vai concluir o nosso módulo falando do papel do multilateralismo, já que a gente está discutindo nações ou relações entre as nações. Quais são as estratégias multilaterais de combate à pobreza e, eventualmente, à desigualdade? Então, é sobre isso que a gente vai falar no módulo. E esse momento agora é da gente fazer um panorama, né? A gente dá aquela olhada geral no curso. Então, o objetivo dessa aula de hoje é, basicamente, introduzir o módulo 6, apresentar a sua estrutura, evidenciar os pontos mais importantes nos quais a gente vai se ater nas próximas aulas. A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença entre desigualdade entre países, por que o Brasil está evoluindo de uma maneira diferente da China, por exemplo, que evolui de uma maneira diferente do norte da Europa, por exemplo. E a desigualdade entre os países. Quer dizer, você pode estar reduzindo a desigualdade, o gap entre os países, mas dentro dos países pode estar havendo aumento da desigualdade de renda. Então, esse é um tema que a gente vai trabalhar aqui. E a gente vai usar como um artifício fundamental da nossa abordagem no módulo 6, esse olhar atento ao movimento da globalização, e que certamente tem toda uma literatura que vai destacar essa questão da desigualdade, da evolução da desigualdade da pobreza entre os países, como um elemento que tem uma relação importante com a globalização econômica. O módulo 6 está estruturado com vários temas importantes, e a gente vai começar com essa aula de hoje apresentando essa visão básica entre globalização e desigualdade, né? Mas a gente vai ter uma aula específica com o Fábio Bentes Maciel sobre as questões estruturais referentes aos motivos que causam a desigualdade de renda. Então ele vai introduzir essa literatura da complexidade econômica e vai ministrar uma aula específica em que ele vai apresentar o X-Gini, o X-Gini, que é uma medida de desigualdade econômica entre os países. A gente vai chamar atenção também, no módulo 6, para a questão da pobreza e da desigualdade na ótica multilateral. Quer dizer, o que as instituições multilaterais, quais são essas instituições, ONU, FMI, como é que elas tratam ou olham essa questão da pobreza, da extrema pobreza e da desigualdade. Então a gente vai falar sobre isso, inclusive vai apresentar a agenda recente que é associada à Organização das Nações Unidas, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E lá existem capítulos específicos para lidar com a questão da pobreza e da desigualdade. Então a gente vai falar sobre isso. E eventualmente a gente vai compartilhar algumas experiências internacionais de combate à pobreza. E que globalização a gente está falando, até porque esse é um conceito que, na verdade, traz consigo um debate, que é um debate que está aberto até hoje, ele já tem muitos anos, há várias perspectivas, vários matizes. Há a escola francesa que fala de mundialização. O que é essa globalização, ou pelo menos qual é a tentativa que a gente vai introduzir aqui para essa categoria de globalização? Na verdade, a gente vai
trazer desse autor associado à ciência política e relações internacionais, o Therborn, um texto dele de 2001, para ser aderente àquilo que a gente vem defendendo desde o início do curso. A gente vem falando, desde lá as primeiras aulas, do caráter multidimensional da questão da desigualdade. Então, a gente vai tentar associar a uma visão multidimensional à questão da globalização. Então, nesse sentido, o Therborn ele vai falar que a globalização é um conceito de múltiplas dimensões e que ele tem que ser levado em consideração as dimensões históricas, obviamente, e todas as conexões que fazem a relação do impacto econômico e social e como isso atinge os atores sociais de cada país. E aí, eventualmente, ele vai chamar atenção para o fato de que a desigualdade ela vai acontecer e vai se expressar de diversas formas e em diferentes grupos sociais. E isso precisa ser levado em consideração na análise. Então, nesse sentido, a globalização aqui aparece como um fenômeno multidimensional. Não fica preso a uma definição fechadinha, uma caixinha pronta. Não, não. Tem múltiplas dimensões e múltiplas possibilidades. A gente vai concluir essa aula de hoje falando sobre as múltiplas visões possíveis de interpretação e de análise do fenômeno da globalização e como isso impacta a discussão da desigualdade e da pobreza. E algumas questões, então, emergem, elas são postas e são importantes, e ficam aqui as perguntas, as interrogações, que eventualmente a gente vai tentar trabalhar nessas próximas aulas. Será que a globalização é responsável pelo aumento enorme da desigualdade no mundo nas 2 últimas décadas? Mas que desigualdade é essa? Aí a gente vai trabalhar daqui a pouco. É desigualdade entre países ou dentro dos países? Então essa é uma questão posta que a gente vai tentar trabalhar. Será que a globalização, digamos assim, ela é malvada a ponto, é um movimento ruim a ponto de destruir, matar a noção de igualdade que foi construída na segunda metade do século XX, a ideia do estado de bem-estar, de justiça social? Será que ela é incompatível, a globalização, o movimento de globalização, com essa noção de justiça social? Então essa é uma questão importante para a gente tratar. Uma das visões que vão abordar esse tema de desigualdade entre as nações é a visão institucionalista, que vai fazer a seguinte pergunta-chave: por que algumas nações fracassam e por que outras prosperam? Então a gente tem a centralidade da visão institucional para tentar responder a essa pergunta colocada. E aí a gente precisa fazer uma distinção, uma diferenciação muito clara, que é essa dimensão entre desigualdade entre os países. Por que a desigualdade do Brasil em relação à China está evoluindo dessa maneira? Bom, a China está crescendo a taxas muito maiores do que o resto do mundo, o que significa dizer que ela está se aproximando dos países mais ricos e se distanciando dos países de renda média e os mais pobres. Então, isso é um indicador possível de efeito de padrão entre países. Só que a desigualdade dentro da China está disparando e a do Brasil diminuiu, a desigualdade da renda. Então, apenas aqui fica essa dimensão da diferenciação importante entre a desigualdade entre os países e dentro dos países. A desigualdade dentro dos países a gente vem trabalhando desde o início do curso. O que a gente vai fazer aqui é que, numa análise conjunta, a gente vai levar em consideração os indicadores de evolução da globalização, que vai mostrar um pouquinho, esses indicadores vão mostrar um pouquinho dessas trajetórias diferentes entre os países e associar esses indicadores aos indicadores de desigualdade de renda, no caso o Gini, que vai captar a desigualdade dentro do país. Então, o que a literatura aponta, e a gente vai mostrar alguns dados, alguns gráficos daqui a pouquinho, que no período mais recente, esse período de 2000 para cá, houve uma redução da desigualdade entre as nações, no sentido de que
Alguns países emergentes, porque cresceram muito fortemente, China, Índia e outros países, eles foram reduzindo esse gap para as nações mais ricas. Então houve uma redução da desigualdade entre as nações. No entanto, a desigualdade interna a esses países cresceu. Então esse é um elemento importante de análise. E o François Bourguignon, que é definitivamente um dos principais autores sobre esse tema em todo o mundo, ele vai escrever no livro dele, A Globalização e Desigualdade, ele vai chamar a atenção dessa distinção da desigualdade global e da desigualdade local, né? E ele vai fazer essa pergunta: será que a aceleração da globalização foi responsável pelo aumento da desigualdade entre as nações? E aí, dentro das nações, eu quero dizer, e aí então ele vai trabalhar com esse tema no livro dele, que é um livro muito interessante. E aí a gente vai contrastar esse período mais recente a um movimento que foi, digamos assim, captado até o final dos anos 90, virada dos 2000. Porque na década de 80 e 90 você teve já um efeito muito forte do movimento de globalização, mas a percepção que havia naquela ocasião é de que esses fortes elementos de fluxo de capitais, de investimento direto, de comércio exterior, ele tinha aumentado essa desigualdade entre os países ricos e pobres. Então, na verdade, há uma inflexão ali pelos anos 2000 para a gente captar essa diferente percepção até os anos 90, início dos 2000, e daqui para frente em que tem uma inflexão que mostra a redução desse gap entre os países. E o que é muito interessante é que a literatura chama a atenção que, independentemente do período anterior, dos anos 90 e posterior anos 2000, 2010, a pobreza e a extrema pobreza têm reduzido bastante. Então esse é um capítulo importante nesse movimento que a gente vai ter que destacar, que inclusive numa aula própria sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável a gente vai chamar atenção para a centralidade do combate à pobreza, que está lá como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse slide 8, ele traz algumas tendências da desigualdade na globalização nesse período que vai de meados dos anos 80, de 1985 até 2014. Então, a gente consegue perceber ali no ano de 2000, 2004, alguma inflexão em alguns dos índices, sobretudo do índice de Gini, que está decomposto ali em dois componentes, o índice de Gini líquido e o índice de Gini de mercado, né? O índice de Gini de mercado, a gente está acostumado com ele, que foi o que a gente trabalhou desde o primeiro momento do curso. O índice de Gini líquido tem algumas alterações metodológicas, mas o movimento de ambos é muito parecido, você tem que se interessar no movimento, e a gente percebe algumas inflexões, sobretudo ali na casa dos anos 2000, que é quando a gente tem uma aceleração do crescimento dos países em desenvolvimento, e isso tem repercussões na desigualdade entre os países. A curva em azul, esse Cough Globalization, ele na verdade um indicador que foi criado para mostrar, por meio de indicadores de comércio exterior, fluxos financeiros, fluxos de capitais e investimentos diretos estrangeiros, o grau de globalização e de internacionalização dos países. E é muito impressionante que em todos os 4 gráficos, e aqui eu tenho amostras específicas, uma amostra geral com 63 países, aqui nesse item A, o item B é uma amostra menor de 47 países, e aí os de baixo eu tenho os países desenvolvidos, 24 países, e os países emergentes em desenvolvimento, 39 países. A gente vai ter as evoluções de todos, no caso do azul, dos indicadores de globalização, uma evolução muito importante, o que mostra que a globalização tem uma potência muito grande do ponto de vista dos dados econômicos do país. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, o índice de Gini, que vai captar a evolução da desigualdade dentro do país, a gente vê que no caso dos países emergentes em desenvolvimento está caindo aqui, né?
E aí, a partir dos anos 2000, ela cai. E aí, a desigualdade dentro dos países está caindo. A gente vai ver daqui a pouco a América Latina, por exemplo, tem um movimento muito típico de redução da desigualdade de renda captada pelo indicador de Gini. Então, basicamente, aqui é o cenário olhando para o mundo todo. Agora, a gente vai ter um olhar mais específico para as regiões nos próximos slides. Aqui, por exemplo, nesse slide 9, eu tenho do lado de cá a América Latina e o Caribe. E é muito interessante, a evolução do azulzinho, que é o índice de globalização, é importante, mas vocês veem que a partir dos anos 2000 há uma inflexão para a redução da desigualdade captada pelo Gini. E aí, esse é um movimento importante, esse é um elemento estrutural que vocês podem até fazer uma associação agora dessa aula com a aula lá do módulo 4, do módulo 3 e 4, que o professor Reinaldo Gonçalves ministrou sobre a desigualdade da América Latina. Façam as conexões que vocês vão ver que a evolução da desigualdade na América Latina é muito importante aqui. Realmente há uma queda importante da desigualdade. Já o sul da Ásia, que tem 3 países captados, um deles muito importante, muito grande, que é a Índia, tem mais Bangladesh e o Paquistão, está mostrando que a globalização evoluiu muito fortemente também, mas também a partir dos anos 2000 a desigualdade aumentou. É um movimento contrário ao da América Latina, então a desigualdade dentro desses países aumentou. Então assim, a gente vê que vai depender muito do contexto, da região, da situação, para a gente poder interpretar esse fenômeno da desigualdade. É por isso que nós fizemos aquela diferenciação da desigualdade entre os países e a desigualdade dentro dos países. É isso que o Bourguignon chama muita atenção no livro dele. Aqui a gente está mostrando desigualdade no sudeste da Ásia e aqui a gente está entrando com a China. E que a China acaba por contaminar os índices de aumento de desigualdade, porque ela é tão forte do ponto de vista econômico que mesmo tendo outros países que não tiveram um experimento tão forte de aumento da desigualdade, como a Coreia do Sul e o Japão, está jogando para cima por causa do peso econômico. Mas tem os outros países do Sudeste Asiático, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia. Quando você pega esses países, e a Indonésia também, você vê que a globalização deles é disparada, a mais forte que tem. O crescimento é muito alto, já parte de um patamar alto e vai crescendo fortemente até atingir ali um índice de quase 70%. Agora, a desigualdade econômica, a desigualdade dentro dos países passa a aumentar fortemente a partir dos anos 2000, em que você tem um forte crescimento chinês, mas o Gini da China sai de 0,40 e poucos para quase 0,55, quase 0,60. Então tem um aumento do Gini dentro da China muito importante que vai explicar também, dado o peso econômico da China, esse movimento aqui. E aí, o Bourguignon, eu tenho citado muito ele, porque o livro dele é muito importante, né? O Globalization and Inequality, Globalização e Desigualdade, em que ele vai chamar atenção para os vetores mais importantes que estão levando a esse movimento de globalização e como eles podem ter impacto sobre a desigualdade. E aí ele vai começar falando, olha, a expansão do comércio internacional, o aumento da mobilidade do capital e do trabalho, não só do capital, mas do trabalho. E o trabalho, a mobilidade aqui, geralmente associada da mão de obra mais qualificada. Então você tem migração de mão de obra qualificada entre países. A disseminação da inovação tecnológica, a inovação tecnológica é um vetor muito importante para afetar a questão da desigualdade dentro dos países, tem reduzido essa distância entre os países ricos e desenvolvimento. E nesse caso aqui, os países como a China e a Índia, que têm investido fortemente em transição tecnológica, têm reduzido esse gap para os países mais ricos. Então, por outro lado, isso tem um impacto na redução do gap entre esses países, mas dentro dos países você tem um aumento da concentração de renda e altera a distribuição de renda dos países. Então a gente precisa ter esse olhar sempre entre desigualdade entre os países e desigualdade dentro dos países. É muito importante esse olhar. E aí, o que o Bourguignon vai chamar a atenção, fazendo aquela listinha clássica dos fatores que influenciam a desigualdade, tanto em nível local como em nível internacional, a questão do progresso tecnológico, no caso da China é muito visível o tamanho
da redução e do crescimento do progresso tecnológico dentro da China, né? E está chegando muito próximo dos países mais desenvolvidos. Tem o crescimento econômico local. A China é sempre a referência aqui como um elemento importante, assim, como um benchmark. E tem as estratégias específicas de desenvolvimento. Cada país tem uma trajetória própria, dependendo das escolhas que se faz de estratégia de desenvolvimento, política industrial. Tem a ver um pouco com aquela discussão que o Fábio vai falar sobre complexidade econômica e estrutura produtiva de cada país e desigualdade. Tem as políticas, as próprias políticas de redistribuição de renda por meio de impostos e transferências, associações que a gente faz aqui, por exemplo, com os modos anteriores. As transferências de renda, as políticas tipo o Bolsa Família no Brasil, têm um impacto muito forte em termos locais para combate à pobreza e indiretamente à desigualdade. Então, tudo isso precisa ser levado em conta nessa análise sobre a desigualdade entre países e dentro dos países. E o que o Bourguignon sugere é que a gente olhe de maneira mais atenta a essas causas que, eventualmente, possam, e todas essas listadas aqui têm impacto sobre isso, as causas que impactam a questão da desigualdade ou da igualdade no país, que tem a ver com como elas impactam a eficiência econômica do país e qual a relação disso com o processo de globalização. Então, eu posso ter setores que se tornaram mais eficientes, que se projetaram mais para a exportação, e com o movimento de globalização isso tem efeitos spillovers bastante positivos. Tá? E aí, já partindo para o final dessa aula introdutória e fazendo conexão com aulas que virão, haverá um capítulo específico para a gente discutir o papel do multilateralismo nessa discussão da desigualdade entre os países e dentro dos países. E aí, quando a gente fala de organizações multilaterais, a gente vai listar uma série delas. As principais são o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização das Nações Unidas, que tem aí vários braços para a discussão da cultura, da alimentação, né, do trabalho, né? Então, essa lista aqui, a Organização Mundial da Saúde, o Fundo para a Cultura, Infância, a Agricultura e Alimentação, Trabalho, a Unesco, enfim, tudo isso aí são braços da Organização das Nações Unidas que atuam dentro dos países para desenvolvimento de várias e múltiplas dimensões de cada economia e sociedade. Tem a OECD, né, a gente em português chama de OCDE, que é basicamente aquele grupo de países mais ricos, né? Pega os países europeus, Canadá, Estados Unidos e tudo mais, né? Tem uma lista de 30 e poucos países que são considerados as economias mais avançadas do mundo. E a gente tem um olhar de interesse nessa questão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente vai falar muito rapidamente, num momento oportunamente, sobre isso, que tem um foco específico para a questão da pobreza, combate à fome e outros elementos, como a agricultura sustentável e outras áreas que, digamos assim, alteram essa configuração da questão da desigualdade e da pobreza nesse olhar multilateral. E, finalmente, eu quero concluir já fazendo conexão com as demais aulas e possibilidades colocadas no módulo 6, que são essas muitas visões possíveis de interpretação da evolução, da desigualdade, do desenvolvimento econômico dos países e como isso se traduz em aumento ou redução da desigualdade entre os países ou dentro dos países. Aí a gente tem uma visão mais hegemônica dentro da ciência política e das relações internacionais, essa relação entre centro e periferia, lá na tradição do Immanuel Wallerstein, que traz desde a década de 70 essa visão que é muito compartilhada dentro das relações internacionais e ciência política. A gente tem, na visão econômica, um grupo institucionalista que vai discutir instituições, incentivos e contratos e vão tentar responder por que algumas nações são mais ricas que outras, com base nesses elementos aí.
A gente tem essa visão focada em desigualdade local e global, que tem um grupo de economistas aí, mais associados à globalização, que são o François Bourguignon, né, o Paul Krugman e o Joseph Stiglitz. Eles têm escrito muito material sobre o tema, né? E a gente tem a visão estruturalista focada na complexidade econômica, que vai ter uma aula específica com Fábio Bentes, em que vai discutir a estrutura e as diferentes estruturas produtivas dentro de cada país e como elas podem captar essa desigualdade entre os países. É isso, fizemos então um panorama do que veremos no módulo 6 e eu espero vocês nas próximas aulas, a gente se vê por aí. Um abraço.